Fala galera, beleza? Bora começar um quadro novo aqui no canal, que é Falando de Champions League. Mano, eu coloquei a música da Champions, mais alto para vocês ouvirem, que começou semana passada e hoje, ontem e hoje, teve a segunda rodada da Champions League, da fase de grupos. Abaixar um pouco, porque senão vai ser um pouco maior que minha voz, mais alto, né? Montei aqui esse cenáriozinho bem da hora. Mano, eu acompanhei alguns jogos essa semana, né? E quadro falando sobre Champions. Se vocês gostarem, se vocês derem um feedback positivo, eu posso fazer a semana que vem também, que vai ter mais jogos de Champions League, terça e quarta-feira. Mas essa intro merece um like, né, mano? Tomara que eu não tome um copyright por causa disso. Mas vamos falar dos jogos que tiveram. Mano, foi muito jogo bom. Primeiro falando do cenário aqui, o Barcelona, aqui, camisa do Barcelona antiga, camisa do Chelsea que ganha. Do Chelsea que ganhou hoje, do Bayern que ganhou ontem. Mas calma, vamos falando um por um, falando os resultados, falando os jogos, falando tudo que foi destaque, né? Tudo que eu prestei atenção também, que não deu para assistir todos os jogos, não deu para ver todos os melhores momentos, porque eu tô gravando isso aqui. Mano, só tive tempo de montar o cenário e pegar as colinhas aqui, né, mano? Mas primeiro vamos falar dos jogos de ontem, dia 27, terça-feira. Teve Lokomotiv Moscou e Bayern de Munique, atual campeão, mas quem realmente foi uma locomotiva nessa Champions foi o Bayern de Munique, atual campeão, que continua passando carro nos times adversários, que ganhou de 2-1, um placar apertado, eu sei, mas para o Bayern de Munique continuar mantendo 100% de aproveitamento na Champions, que não perdeu nenhum jogo na Champions passada, não empatou, ganhou todos os jogos, com direito também àquele 8-2 sobre o Barcelona, mas foi na edição passada, vamos falar dessa edição. O Bayern de Munique ganhou de 2-1, com os gols de Goretzka no primeiro tempo e Kimmich no segundo, e o Lokomotiv Moscou diminuiu com o Miranchuk, né, empatando, na verdade, e o Kimmich fez o gol da vitória, 2-1. Teve o jogo na Ucrânia entre Shakhtar Donetsk e Inter de Milão. Shakhtar Donetsk que vem de uma vitória no grupo na semana passada, a Inter veio de um empate. Os dois times empataram outra vez, né? Shakhtar vai a 4 pontos e a Inter vai a 2, beleza? O Atlético de Madrid bateu o Salzburg pelo placar de 3-2, os gols de Llorente e 2 gols de Lucas Félix. Atlético de Madrid que veio de uma goleada sofrida pelo time do Bayern de Munique, né? Perder pro Bayern de Munique é normal, né, mano? 4-0, velho. Pra quem foi ruim, pelo menos pro Suárez. Ele tava naquele 8-2 jogando pelo Barcelona, agora tava naquele 4-0 também jogando pelo Atlético de Madrid. Mano, nos últimos 2 jogos que ele teve contra o Bayern de Munique, ele viu o time dele sofrer 12 gols. Quase que eu errei na conta. O Salzburg diminuiu com o Sobolsai e um gol contra do zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid, que já foi zagueiro do Corinthians, né? Teve o jogo também entre Borussia Mönchengladbach e Real Madrid. Real Madrid tem um péssimo começo de Champions. Começou tomando de 2-0 do Borussia Mönchengladbach, com 2 gols do Thuram, mas no finalzinho, né, o Real Madrid conseguiu um gol que tirou o desafogo aos 42 do segundo tempo com Benzema, e um gol aos 45 com Casemiro. Também uma coisa que ganhou destaque também foi aquele lance lá entre o Benzema e o Mendy e tal, que falaram, o Benzema falou para não tocar a bola pro Vinícius Júnior, que eu achei meio vacilo, né, mano? Porque jogar um companheiro de time contra outro companheiro, aí não dá, né, Benzema? Você que já foi cortado da seleção francesa por causa de um negócio há uns anos atrás também, você continua arrumando confusão, querendo ser o xerife do time, e é por isso que você nunca vai ganhar destaque no Real. Desculpa te falar. Eu não sou muito fã do futebol do Vinícius Júnior, mas, né, eu acho que isso não se faz, eu acho que isso é coisa de traíra, né, que nem que você fez com o Valbuena, no negócio da seleção francesa, tal, chantageando ele, o técnico da França descobriu e cortou os dois. O certo seria cortar só o Benzema, porque o Valbuena tinha sido vítima daquela história.
Mas vamos falar do resto dos jogos aqui. O jogo entre Porto e Olympiacos, que o Porto conseguiu uma vitória por 2-0 com os gols de Fábio Vieira e Sérgio Oliveira. Teve a goleada do Manchester City sobre o Olympique de Marselha por 3-0 com os gols de Ferran Torres, Gundogan e Sterling. Manchester City, para variar, passou o trator por um time médio, que é o time do Olympique de Marselha, que não é considerado grande nem na França. Desculpa falar. Eu sei que não tem fã do Olympique de Marselha aqui para defender, então posso falar mesmo. A vitória do Liverpool, atual campeão inglês e campeão da edição retrasada da Champions sobre o Midland, né, mano? Antes de começar aqui eu tive que ler o nome do time certinho para poder pronunciar. Ganhou do Midland por 2-0 com os gols de Diego Jota e Mohamed Salah de pênalti, que nos 2 jogos agora o Liverpool coleciona 2 vitórias em 2 jogos, liderando o grupo. E o último jogo da terça-feira foi um empate entre Atalanta e Ajax, entre 2-2. O Ajax abriu o placar com Tadic de pênalti e teve o segundo gol do Ajax com Traoré, mas o Atalanta provou que é guerreiro, conseguiu diminuir com Zapata e empatou com o mesmo Zapata, que agora, né, o Atalanta vem de uma vitória e um empate nessa Champions League. O Atalanta que chegou nas quartas de final da última Liga dos Campeões, última Champions League e tal, sendo eliminado pelo Paris Saint-Germain nos minutos finais, se classificou para essa Champions e também é candidato a passar de fase e quem sabe beliscar mais do que umas quartas de final. Agora falando dos jogos de hoje dessa Champions, alguns eu acompanhei, alguns eu assisti só uma palhinha. A goleada do Chelsea sobre o Krasnodar da Rússia pelo placar de 4-0, com os gols de Hudson-Odoi, Timo Werner de pênalti, Ziyech, jogador que veio do Ajax, e Pulisic, jogador que veio do Borussia Dortmund. Chelsea goleou por 4-0. Chelsea que tinha conseguido um empate com Sevilha na primeira rodada por 0-0. Hoje conseguiu sua primeira vitória nessa edição da Champions e também busca passar de fase e também beliscar mais do que umas oitavas de final, porque o Chelsea só toma vareio. Tomou um vareio para o Barcelona na edição de 17 e 18, tomou um vareio para o Bayern de Munique na edição de 19 e 20, e agora, né, quem sabe o feito da temporada 2011-2012 se repete, né, mano? Não sei, vai saber. Tivemos a vitória do Paris Saint-Germain sobre o Istambul por 2-0 com 2 gols de Mouskin, né, ex-jogador da Juventus. Paris Saint-Germain que tinha perdido o primeiro jogo para o Manchester United na primeira rodada por 2-1. O Paris Saint-Germain que perdeu o Neymar lesionado na metade do primeiro tempo, mas nem Mbappé decidiu o jogo. Quem decidiu foi o jovem Mouskin, jogador que veio da Juventus, que teve aquela treta com o Bonucci e tal, que eu não quero nem citar porque é um negócio muito feio, mas vamos lá. A vitória do Sevilha da Espanha sobre o Rennes da França por 1-0. O Rennes que também está estreando na Champions League, estreante junto com o Istambul, né? Sevilha que ganhou de 1-0 com o gol de De Jong. O Borussia Dortmund que bateu o Zenit São Petersburgo por 2-0 com os gols do Sancho de pênalti e o gol do Haaland. Mano, quem para esse Haaland, velho? O cara é uma máquina de gols, velho. O único que conseguiu parar ele foi o Neymar nas oitavas de final da Champions passada, hein, mano? Porque ele tinha feito um estrago no jogo da ida, mas no jogo da volta o Neymar deitou e levou o Paris Saint-Germain para as oitavas de final. Mas estamos falando dessa edição da Champions agora. O Clube Brugge da Bélgica teve um empate com o Lazio por 1-1. O Lazio que conseguiu uma vitória sobre o Borussia Dortmund por 3-1, continua sem perder. O Brugge que fez um gol de pênalti com o Van Aken e a Lazio fez gol com o Correa. Lazio com uma vitória e um empate nessa Champions League. Teve um jogo que eu acompanhei pelo YouTube, né, com a narração do Jorge Igor, que na minha opinião é um baita de um narrador junto com o André Henning. E uma coisa que eu acharia da hora é que se o esporte interativo transmitisse a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Mano, já pensou o Jorge Igor narrando o jogo do Brasil ou o André Henning? Mano, o primeiro passo foi as eliminatórias que o André Henning narrou, o Brasil e Peru. Mas vamos voltar falando da Champions League, Copa do Mundo só em 2022, né?
Barcelona que bateu a Juventus por 2-0, era o confronto mais esperado dessa segunda rodada da Champions, que teria um confronto entre Messi e Cristiano Ronaldo. Uma pena que Cristiano Ronaldo testou positivo para o coronavírus, não pôde jogar, e isso desfalcou bastante o time da Juventus, que perdeu de 2-0. Barcelona fez gols com Dembélé e um gol de Messi de pênalti. E nesse jogo teve um episódio muito, bizarro, porque o Morata, o atacante da Juventus, teve a façanha de ter os 3 gols que ele marcou sendo anulados pelo VAR. Ele que marcou 2 gols na rodada passada contra o Dinamo de Kiev. Esses 3 gols que ele marcou contra o Barcelona, que foram anulados, poderiam deixar ele na artilharia da Champions, mas o VAR atrapalhou e isso deu a vitória para o Barcelona por 2-0. Isso poderia ter mudado o rumo do jogo, poderia ter sido 3-2, mas, né, mano, o VAR tá para corrigir os erros do futebol, então quem sou eu para falar dele? O Ferencváros da Hungria teve um empate com o Dinamo de Kiev por 2-2. Dinamo de Kiev que saiu na frente com Tsigankov de pênalti e o gol do Depena, que quase que depenou o time do Ferencváros. Mas o time da Hungria foi para cima, conseguiu diminuir com o Ngren, e um empate com o Boli no finalzinho, 2-2. O Ferencváros que tinha tomado um pau para o Barcelona na estreia por 4-1. O Dinamo de Kiev que tinha perdido para a Juventus por 2-0, hoje empatou em 2-2, e isso meio que embolou o segundo e terceiro lugar desse grupo entre Juventus e Dinamo de Kiev, e o Barcelona líder isolado do grupo. Falando aqui do Manchester United, que eu tô com a camisa, sabe por que eu tô com a camisa do Manchester? Além de ser meu time preferido da Europa, foi o time que fez a maior diferença de gols dessa rodada de Champions. 5-0 sobre o Leipzig, que foi o semifinalista da última Champions. O Manchester que fez gol com Greenwood, um gol de pênalti com Martial e um hat-trick do Rashford, que levou a bola do jogo para casa, né? Teve também aquela cena que o Rashford tinha feito um gol, tal, o juiz o Bandeira tinha anulado, achando que tinha dado impedimento, e que um impedimento mal dado, sorte que o VAR estava lá para corrigir esse erro. E é isso, né? 2-0 pro Manchester naquela parte do jogo, e terminou 5-0. O Manchester que vem com 100% de aproveitamento, ganhou do Paris Saint-Germain na primeira rodada por 2-1, goleou o atual semifinalista Leipzig. Olha, agora que eu parei pra pensar, mano, o Manchester venceu o Paris Saint-Germain, finalista da última Champions, e venceu o Leipzig, que foi semifinalista. Venceu não, passou por cima, passou o rodo. Agora, esses foram os jogos que tiveram na Champions, né? Agora falar da classificação dos grupos. Grupo A, Bayern de Munique líder com 6 pontos, Atlético de Madrid vice com 3, que vem de uma vitória e uma derrota. Lokomotiv Moscou e Salzburg empatado no número de pontos com um pontinho apenas, a única coisa que, né? Na verdade não teve critério de desempate, os dois marcaram o mesmo número de gols, tiveram o mesmo saldo de gols, e não sei qual foi o critério para decidir quem foi o terceiro e quem foi o quarto, mas o grupo B, Shakhtar Donetsk, líder do grupo com 4 pontos, segundo lugar Borussia Mönchengladbach com 2 pontos, em terceiro a Inter de Milão com 2 pontos também, né? A única coisa, os dois times estão com 2 pontos, a única coisa que foi critério de desempate o número de gols. Borussia que marcou 4 gols, a Inter marcou apenas 2. Eu ia colocar a camisa da Inter que eu tenho, mas ela é branca e ela confundiu com a parede, então não achei muito legal. E o Real Madrid, lanterna do grupo, com um pontinho apenas, que perdeu para o Shakhtar Donetsk por 3-2, né? O Real Madrid que tentou ser guerreiro, saiu perdendo de 3-0 no primeiro tempo, foi atrás, 3-1, 3-2, quase empatou, na verdade, empatou entre aspas no finalzinho, mas o VAR anulou, que acabou sendo 3-2 e deu a derrota para o Real Madrid na estreia da Champions. Grupo C, Manchester City como sempre favorito ao título da Champions, com certeza vai passar de fase, se não passar pode me cobrar aqui, com 2 vitórias em 2 jogos, 6 pontos, o Porto em segundo lugar com 3, na terceira posição Olympiacos também com 3,
A única coisa de critério de desempate é o saldo de gols entre os dois times. E na lanterna do grupo vem o Olympique de Marselha, que não tem nenhum ponto. No grupo D, o atual campeão Liverpool, atual campeão inglês Liverpool, me salvei de um erro, me salvei de uma gafe aqui. Fez 6 pontos, 2 vitórias em 2 jogos, uma vitória contra o Ajax na primeira rodada, uma vitória agora sobre o Midland por 2-0. O Atalanta vem na segunda posição com 4 pontos, em terceiro Ajax com apenas 1 e o Midland provavelmente saco de pancada do grupo que até agora não fez nenhum ponto. Uma coisa, a briga pelo segundo lugar vai ser boa, porque o Liverpool já sei que vai sair na frente. A briga pelo segundo lugar vai ser entre Atalanta e Ajax, porque o Liverpool tem um puta time treinado pelo Jurgen Klopp, e é isso. Pelo grupo E, o Chelsea vem com 4 pontos, Sevilha vem encostado também com 4 pontos, a única coisa que vem de diferença é o saldo de gols, que é muito maior pro lado do Chelsea. E o terceiro e quarto lugar do grupo empatados com 1 ponto, que é o Krasnodar da Rússia e o Rennes da França, que o saldo de gols... Na verdade, a única coisa que... não sei qual foi o critério que foi usado para definir o terceiro e o quarto, já que o número de pontos e de saldo de gols é quase que igual. No grupo F, a Lazio vem liderando com 4 pontos, junto com o Club Brugge também com 4, que a Lazio, no critério de desempate, é líder do grupo por causa do saldo de gols. Na terceira posição vem o Borussia Dortmund com 3 pontos, com uma vitória, e o Zenit em último lugar do grupo com nenhum ponto. No grupo G, o Barcelona liderando com 2 vitórias, como eu já falei, uma goleada sobre o Ferencváros por 4-1 e uma vitória sobre a Juventus por 2-0. Na terceira posição, o Dinamo de Kiev e o Ferencváros dividindo o terceiro lugar. A única coisa que difere é o saldo de gols, tal, menos 2 para o Dinamo, menos 4 para o Ferencváros. E é isso, né? E no grupo H, último grupo, o líder Manchester United, que vem com 2 vitórias em 2 jogos. Segundo lugar, o Paris Saint-Germain, que venceu hoje também por 2-0 o Istambul um pouco mais cedo. Na terceira posição vem o RB Leipzig com 3 pontos também. Diferença do saldo de gols, saldo positivo do Paris Saint-Germain, saldo negativo do Leipzig, que sofreu uma puta de uma goleada hoje. E na última posição, o Istambul, que não vem com nenhum ponto. É isso, mano. Semana que vem vai ter mais Champions League. Se vocês quiserem que eu faça outro quadro desse, deixa muito like. Tem que ter pelo menos 7 likes até semana que vem pra eu fazer outro falando de Champions. Vocês querem? Então deixa muito like, mano. Porque eu tive trabalho pra fazer esse cenário. Trabalho também pra fazer tudo isso, né, mano? Dá muito trabalho pra colar essas camisas aqui, mano. Mas é isso, mano. Se você gostou, deixa muito like. Se vocês quiserem que eu faça mais um falando de Champions, deixa muito like. Comenta, né, mano? Quais assuntos que eu esqueci de falar dessa segunda rodada de Champions, né? Que eu devia ter dito. E compartilha o canal com os amigos, se inscreve no canal. Chegamos a 400 inscritos hoje, uma data histórica, né, mano? Um ano histórico pro canal também, um ano que o canal mais cresceu. Mas é isso, mano. Já falei tudo que eu tinha que falar. Até o próximo vídeo. Tamo junto.